Olá, boa noite a todos, bem-vindos. O pessoal da diáspora, portanto os nossos imigrantes e também os benfiquistas da lusofonia, pediram-me para eu publicar aqui a entrevista do Rui Costa, a entrevista que o Rui Costa deu hoje à BTV, às 19h04, a propósito do fecho do mercado. Não vai ser possível por questão de direitos autorais. Eu acho que estas entrevistas que dizem respeito ao presidente do Benfica, que são entrevistas esclarecedoras do benfiquismo, deveriam ser livres. Mas pronto, não é isso que nos traz aqui. E nessa medida, como não é possível publicar a entrevista, vou eu fazer aqui um resumo da entrevista e também comentá-la. Portanto, mas vocês têm que ter sempre a premissa, que é a minha interpretação daquilo que foi dito. Nunca será fiel ao original, obviamente. E também vou aproveitar para dar aqui o meu ponto de vista sobre aquilo que foi discutido. Nomeadamente, vou-me limitar à questão da entrada e saída dos jogadores e à contratação de Bruno Lage. Vai ser esses os tópicos que eu vou aqui abordar da entrevista de Rui Costa. Antes de mais dizer que o horário escolhido, 19h04, é um horário excelente. Porquê? Porque, como vocês sabem, 1904 é o ano de fundação do clube, apesar de existir alguma controvérsia, é considerado o ano da gênese, e a gênese é, no fundo, o início de algo. Portanto, o início de algo relativamente ao Benfica foi 1904. E daí o horário escolhido acho que é perfeito para afirmar o benfiquismo, para afirmar a antiguidade do Benfica e para afirmar a originalidade deste clube. Portanto, acho que muito bem escolhido em termos de estratégia de marketing colocar o Presidente a falar à data das 19h04 na BTV, que é o canal do clube. Antiga Benfica TV, para os mais antigos. Bom, relativamente àquilo que foi falado porque que o Benfica construiu o plantel da forma como construiu, e Rui Costa começou com uma nota introdutória, a dizer que o plantel é curto, com 25 jogadores, 8 jogadores da formação e mais um, que é o João Rego, portanto, entre 8 a 9 jogadores. E porquê que ele fez essa destrinça entre os 8 jogadores que estão no plantel da formação e o João Rego? Porque o João Rego vai saltando entre a equipa A e a equipa B. Portanto, lá está os 25 jogadores, sendo que desses 25 jogadores, 8 são da formação, mais um que é o João Rego, o nono jogador da formação. Eu concordo com esta parte, acho que o plantel de facto com 25 jogadores é um plantel curto. O Benfica, na antiga gestão, chegou a ter plantéis vastíssimos. Também isso tinha a ver com o treinador. Portanto, o Jorge Jesus é um treinador que gosta de ter um plantel vasto. Já Rocha Smith não, e Bruno Lage também não. Portanto, mais do que ter a ver com direções, também teve um pouco o perfil do treinador contratado, porque Jorge Jesus sempre teve plantéis enormes. E, portanto, Roger Smith e Bruno Lage acho que são adequados a esta política de plantel curto. Dele diz também que procurou ter um equilíbrio desportivo e financeiro, e que tivesse 2 jogadores por posição, 2 jogadores com capacidade para ser titulares por posição. Eu acho que neste momento ainda não temos 2 jogadores por posição, nomeadamente a defesa de direito. É verdade que este jogador acabou de chegar, como é que chama-se o rapaz? Caburé, acho que é Caburé. O Caburé acabou de chegar, portanto ainda temos de dar um pouco mais de tempo, mas neste precisamente ao dia de hoje, não considero que a defesa de direito tenhamos 2 jogadores por posição, e não considero que haja uma alternativa ao Florentino, uma vez que o Barreiro, para mim, o Barreiro era a alternativa ao Florentino, mas uma vez que tanto Roger Smith como Bruno Lage estão a passar o Barreiro um pouco mais como 8, não tanto como 6, portanto, acho que falta uma alternativa para o Bá e para o Florentino, uma vez que os treinadores não estão a considerar o Barreiro uma alternativa, pelo menos até o momento. Pode ser que futuramente, em todas as outras posições, acho que está mais ou menos equilibrado, tirando também aqui a questão do guarda-redes do Turbin. Acho que não há uma alternativa neste momento ao Turbin, embora tenhamos 2 jovens jogadores com grande potencial, que é o Samuel, o Samu, e o André Gomes. O André Gomes está sempre lesionado, e o Samu precisa, apesar de ter grande potencial, precisa de mais tempo de jogo. Tempo esse está a ser feito na B, portanto, talvez a meio da época, já possamos dizer que temos 2 jogadores com capacidade para ser titular na baliza, porque o Samu vai jogar na B, etc. Pode ser que vá ganhando mais experiência do que aquela que ele já tem. Quanto a entradas, depois foi dito o quê? Que o Benfica tem 5 competições e que quer competir pelas 5 competições e que acredita que teve um saldo positivo, né, entre entradas e saídas, e que, aliás, acredita que conseguiu colmatar as saídas, e é isso que vamos agora especificar. Portanto, quanto a saídas, saiu o João Neves por 60 milhões mais 10 por objetivos. O Rui Costa justificou esta saída porquê? Disse que o mercado estava em baixa, que o jogador mais caro deste mercado foi 75 milhões e que, portanto, o Benfica vendeu um jogador por 60 mais 10. Está no top 2, caso o João Neves alcance os 70 milhões, ou caso o João Neves não alcance os 70 milhões, fica na mesma no top 5, portanto, acaba por ser um valor
elevado, tendo em conta o contexto de mercado, mas que, apesar de tudo, o Benfica até manteria o João Neves. A questão é que a proposta era alta, o jogador ia ganhar muito mais do que aquilo que ganhava no Benfica, e então optaram por opção em conjunto, acabou por ser a saída. Eu compreendo, eu manifestei-me contra a saída do João Neves na altura, achei que os valores eram baixos, compreendo esta justificação, mas acho que não chegou nenhuma alternativa ao João Neves viável neste momento. Há jogadores que estão a aparecer, mas neste momento ainda não me parece que haja um jogador ao nível do João Neves no Sport Lisboa e Benfica. Saiu o Marcos Leonardo por 40 milhões, e qual foi a justificação? A justificação também tem a ver um pouco com a primeira, que o mercado este ano teve mais baixo do que os outros anos, e porque o Marcos Leonardo é um jogador que era suplente no Benfica, e 40 milhões por um suplente é um bom valor, e a perspectiva de Marcos Leonardo do Benfica era permanecer como suplente, uma vez que o Pavlidis era o titular, uma vez que o Arthur Cabral é outro jogador da área, e que o Amdouni já estava referenciado, e portanto, mesmo que não viesse o Amdouni, recusar 40 milhões por um jogador que podia ser a terceira opção, ou eventualmente segunda, seria, de certa forma, um pouco desnecessário. E eu concordo, acho que 40 milhões, para mim o Marcos Leonardo é um jogador de grande talento, mas uma vez que a perspectiva era que ele fosse banco, recusar 40 milhões por um jogador que é suplente, acho que realmente não seria a melhor opção. Portanto, concordo nesta questão. O Neres foi 28 mais 2, e qual foi a justificação? O Neres tem 27 anos, isto é a justificação do Rui Costa, não é a minha, atenção. O Neres, disse qualquer coisa do género, o Neres tem 27 anos, era intermitente, tanto podia ser titular como estar no banco, era um jogador que jogava preferencialmente pelo flanco direito, apesar de ser um jogador muito talentoso, no flanco esquerdo não conseguia ter o mesmo rendimento no flanco direito, e que também já tinha o Arthur Koglu referenciado, e o Arthur Koglu era um jogador que podia fazer os dois flancos. E nessa medida, tendo em conta que o próprio Neres queria sair, e uma vez tinha 27 anos, 28 milhões mais 2 por objetivos para uma liga italiana, era um bom valor, e então o Benfica optou por vender o Neres por isso mesmo, porque o Neres era intermitente do Benfica, demonstrava interesse em experimentar outras ligas, porque tinha vontade de sair, tendo em conta o contexto em que estava, e já tinha 27 anos, e porque também só jogava pelo lado direito, o Benfica queria um jogador que jogasse pelos dois lados. E foi esta a opção do Rui Costa. Eu acho que eu gostaria de ter visto o Neres mais tempo do Benfica, mas o Arthur Koglu também entrou bem. Temos que ser objetivos e concordar que o Arthur Koglu está a ter um rendimento muito bom neste momento. Quanto ao Morato, foi vendido por 11 milhões mais 2 por objetivos. O Morato é um jogador que teve grande impacto no Benfica quando subiu da B para A, só que neste momento, tendo em conta a perspectiva dele ser o quarto central, o Benfica acabou por aceitar esta proposta de 11 milhões mais 6 por objetivos para a Premier League. O Benfica já teve propostas mais altas no passado, mas tendo em conta a perspectiva atual de Morato ser um quarto central, a venda era quase inevitável. Portanto, temos o Otamendi, António Silva, Tiago Araújo, e Morato corria o risco de ser o quarto central ou o terceiro na melhor das hipóteses, e então acabou por sair e ser vendido por 11 milhões mais 6. Eu gosto muito do Morato, como os meus amigos sabem, no entanto, tem que ser essencialmente objetivo, e objetivamente isto é verdade, isto que o Rui Costa disse é verdade. O Morato provavelmente seria o quarto central, portanto nós não podemos cortar as pernas aos homens, aos jogadores. Portanto, eu concordo com esta saída neste contexto. Depois falou-se também do João Mário, que o João Mário foi muito importante no primeiro título, e muito influente, para além de ser importante dentro de campo, também era fora do campo, era o subcapitão, e nós vimos também nas imagens que o Benfica passou, na B-Play, etc., que o João Mário realmente tinha uma importância muito grande a nível de influência na equipa, e que o João Mário acabou por quebrou-se um laço com os adeptos, e então o João Mário acabou por sair por 2 milhões de euros. O Paulo Bernardo saiu num contexto também de um jogador que o Benfica não queria cortar as pernas, estava emprestado ao Celtic, acabou por ficar lá por 3 milhões de euros, e basicamente foi isto. Quanto a saídas, quanto a entradas, eu falei das saídas, agora vou falar das entradas. Falou-se do Pavlidis. O Pavlidis foi 18 milhões mais 2 por objetivos. O Benfica diz que já há muito tempo estava interessado neste jogador, mas que não conseguia, não tinha dinheiro para contratá-lo, e uma vez que conseguiu fazer um negócio por um valor abaixo daquilo que inicialmente foi pedido há uns anos atrás, não sei quando, o Benfica acabou por avançar agora, e que o Pavlidis é um jogador que agrada muito que é uma contratação que agrada muito ao Benfica, um jogador que marcou muitos golos na pré-época, é um jogador que dá muito à equipa, e que o Rui Costa está satisfeito com esta contratação e pelos jogadores que foram. Quanto ao Arthur Koglu, foi um jogador que o Rui Costa disse que já estava referenciado há algum tempo, só chegou agora no fim do mercado por causa da questão da lei da imigração. Eu não sei exatamente como é que está a lei,
e que era um jogador que faz os dois flancos e que foi contratado por 12 mais um por objetivos, que é um valor abaixo do mercado dele. Esta parte já sou eu que estou a acrescentar, não foi lá dito, creio eu que não, pelo menos não me recordo. E que, sendo um jogador que joga nos dois flancos, um jogador relativamente jovem, e pelo valor que foi, concordo plenamente com esta contratação. Agora já estou a dar a minha opinião pessoal, portanto eu concordo com esta opção, com esta compra. Porquê? 12 milhões mais um pelo Arthur Coquelin parece-me um valor muito bom para o Benfica. Um jogador que joga bem nos dois flancos, tanto pela esquerda como pela direita, um jogador que tem golo e um jogador que, segundo o Rui Costa, já estava referenciado há muito tempo, só veio agora por causa da questão da imigração. Quanto ao Renato Sanches, é um jogador que veio por empréstimo, portanto, ser um menino da formação, o João Neves, e entrou o Renato Sanches, outro menino. Eu não gosto de chamar meninos porque um jogador de futebol é obrigado a ser adulto muito jovem. Mas pronto, o pessoal gosta de dizer meninos e não sei o quê. Portanto, o Renato Sanches é mais um jogador da formação que foi para o Benfica a custo zero com uma cláusula de opção de compra de 10 milhões. O Rui Costa justificou esta contratação porque, apesar de saber que o historial clínico do jogador não é o melhor, o jogador tem muita fome de bola, quer recuperar, e o Rui Costa acredita que o Renato Sanches pode recuperar a bom nível no Benfica e voltar a ser aquilo que era, nomeadamente no ano, salvo erro, da época de 2016, onde foi campeão português, com o Rui Vitória no comando, e foi campeão da Europa pela seleção, a jogar pelo lado direito no caso. Agora aqui já estou a dar a minha opinião. Quanto ao Caburé, foi um jogador que foi por empréstimo, sem opção de compra, portanto o clube de origem não permitiu que o Benfica tivesse uma opção de compra, portanto isto é uma boa notícia, porque se o clube de origem dele acredita nele, que salvo erro o Manchester City, é porque ele de facto é melhor do que aquilo que demonstrou. E é um jogador que já tem experiência de Premier League, experiência de Marselha, portanto Liga Francesa, e que é um jogador que entrou mal, é verdade, entrou muito nervoso, mas que pode dar muito mais do que isto, segundo o Rui Costa, e eu vou esperar para ver. Quanto ao Amdouni, portanto, o Amdouni é um jogador que o Benfica também já tinha referenciado há muito tempo. O clube onde ele estava desceu divisão e o Benfica aproveitou para contratar este jogador por empréstimo. Este jogador pode jogar, segundo Rui Costa, na posição 9. Aliás, 9,5, não é? O dito 9,5 é o jogador que joga entre linhas, atrás do avançado, que pode jogar também como avançado ou pode jogar também pelos flancos, mas que preferencialmente joga atrás do ponta de lança. Ou como referência não fixa da área. Eu acho que o Amdouni de facto é uma boa contratação, é um jogador que tem mostrado qualidade e que pode acrescentar muito ao Benfica, seja a partir do banco de suplentes, seja a partir do 11 inicial. Depois falou-se também da opção pelo Bruno Lage. O Rui Costa disse que optou pelo Bruno Lage porque é um treinador que está identificado com o Benfica e porque tem qualidade, essencialmente por isso. O primeiro critério foi a qualidade e depois foi por um treinador que está identificado com o Benfica, conhecedor do futebol português e que é um plantel que, segundo Rui Costa, é um plantel adequado para o tipo de jogo de Bruno Lage e que nessa medida só faria muito sentido a contratação de Bruno Lage. Eu acho que o Bruno Lage acabou de chegar, isto agora já estou a dar a minha opinião pessoal, acho que o Bruno Lage acabou de chegar, eu pontuo quando é que estou a dar a minha opinião pessoal, não é para ser chato, é porque eu não gosto que ponham palavras na minha boca, entre aspas, também não quero estar a pôr palavras na boca do Rui Costa, então faço questão de dizer, não, agora estou a dizer aquilo que eu penso, não foi o Rui Costa que disse, agora estou a dizer aquilo que eu penso. Aquilo que eu penso é que, de facto, o Bruno Lage demonstrou qualidade no seu primeiro ano no Benfica, onde apresentou um futebol espetacular. Eu acho que o Bruno Lage neste momento está a replicar um pouco daquilo que fez no primeiro ano, portanto, eu vejo aquele meio campo parecido com o meio campo do primeiro ano, ou seja, um meio campo em que havia aquelas viragens de jogo, havia aquela mudança de jogo da esquerda para a direita, havia aquele futebol por vezes pensado porque o Benfica, se vocês repararem, vai mudando a forma de jogar, tanto depressa joga em contra-gol, como em um ataque continuado, como por vezes está mais na expectativa, como por vezes faz mais pressão, pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Ainda é 3 jogos apenas, mas é essa a sensação que eu tenho. E portanto eu acho que ele está a aplicar um pouco daquilo que aplicou no primeiro ano, no meu entender. E portanto acho que é um treinador de qualidade. Teve um segundo ano muito mau no Benfica, também apanhou ali a zona do Covid, mas eu não vou por aí porque o Covid foi para todos. Depois foi para a Premier League, onde teve um bom primeiro ano, um mau segundo ano, foi para o Brasileirão, onde de facto a coisa não correu bem, e agora voltou ao Benfica. É um treinador jovem, que tem poucos anos como treinador sénior, teve uma carreira nos Júniores, também como B, como adjunto do Carvalhal, agora como treinador sénior não tem assim tantos anos quanto isso, portanto é um treinador jovem que tem qualidade, vamos aguardar para ver. Quanto ao plantel, se é adequado para o Rui Vitória, acho que sim. Acho que as coisas vão começar a complicar quando ele tiver o Renato Sanches a 100%, se algum dia tiver, eu espero que sim. E quando os jogadores começarem, a meio da época, a definir-se qual é os jogadores que têm mais e menos minutos, será que vai haver aqueles conflitos de eu quero jogar mais ou não quero jogar... Bom, enfim, vamos ver como é que as coisas correm. Se o Benfica ganhar,
tudo muito bem, não há chatices. Se o Benfica perder um ou outro jogo, pode sempre aparecer um ou outro jogador a falar, como já aconteceu no passado, não é? A falar alguns disparates na comunicação social. Mas esperemos que isso não aconteça. Portanto, basicamente é isto. Forte abraço, fiquem bem, até uma próxima. Fiquem à vontade para comentar. Não, ninguém é obrigado a concordar comigo. Isto no futebol é muito... O pessoal fica muito emocionado, não é? Fica muito emocionado e ficam muito indignados, às vezes, uns com os outros, com aquilo que é dito, mas eu não tenho qualquer tipo de problema. A coisa que não me chateia opiniões contrárias das minhas na questão do futebol. Portanto, fiquem à vontade. Se concordarem comigo, melhor ainda, não é? Fico perfeito. Bom, fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica.